Há muitos anos, numa terra distante, vivia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que lhe recordava que Deus é bom. O súdito dizia-lhe muitas vezes: "Meu rei, não desanimeis. Deus fez tudo bem feito. Ele nunca erra." Um dia o rei saiu para caçar juntamente com o súdito. Quando já se encontravam no meio da floresta, uma fera atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal. No entanto, não conseguiu evitar que a sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. Furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter a sua vida salva, o rei perguntou: "E ainda me dizes que Deus é bom? Se realmente ele fosse bom, eu não teria sido atacado pela fera, não teria perdido o meu dedo?" "Meu rei", replicou o servo, "apesar disso, eu continuo dizendo para o senhor: Deus é bom. Ter perdido um dedo será certamente para o seu bem. Deus faz bem todas as coisas, Deus não erra." Indignado com a resposta do súdito, o rei mandou prendê-lo na cela mais escura e mais mal cheirosa do calabouço. Passado algum tempo, o rei voltou a sair para caçar e aconteceu que foi atacado desta vez por uma tribo de índios que viviam na selva. Eram índios muito temidos, pois sabia que ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Prenderam o rei e, cheios de alegria, começaram a preparar o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto, o rei foi levado para diante do altar. O sacerdote lá daquela tribo examinou o rei que seria oferecido em sacrifício e observou furioso: "Esse homem não pode ser sacrificado. Ele tem defeito. A vítima não pode ter defeito. Falta o dedo mindinho. Descarta, joga fora." E o rei foi libertado e regressou ao palácio, aliviado por ter escapado da morte certa. E aí então o rei mandou libertar o súdito e chamou à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente e exclamou: "Olha, Deus realmente foi bom comigo. Eu escapei da morte por faltar o dedo." E aí então ele disse para o servo: "Porém, uma coisa eu fico sem entender até agora, servo. Se Deus é tão bom, por que ele permitiu que você fosse preso injustamente, que eu mandei te prender?" O servo, dando risada, explicou: "Meu rei, Deus permitiu que eu fosse preso justamente para que eu não tivesse com o senhor lá. Porque se eu tivesse lá, quem teria sido preso e sacrificado seria eu, porque todos os meus dedos da mão eu tenho, não me falta nenhum. Certamente eu seria sacrificado no teu lugar." Deus é bom. E a gente precisa entender isso, né, gente? Quantas vezes um dissabor, quantas vezes uma coisa que a gente passa e não gostaria. Às vezes até uma coisa que, veja, no caso do rei, perdeu um dedo. Quantas vezes pessoas perdem financeiramente, ou na saúde, ou em alguma situação da vida, e aí se revoltam com Deus. E aí não acreditam que Deus é bom, porque o mal lhes aconteceu. E a gente não é capaz de compreender que mesmo dos males Deus é capaz de tirar um bem. Que mesmo as situações negativas dentro de um processo maior, elas vão ter
o seu papel, o seu sentido e o seu significado. Esse homem precisou perder um dedo para salvar a vida. Qual dos dois é melhor? Às vezes, caminhar com Deus é assim. É perder para ganhar. É saber abrir mão aqui para poder tomar posse lá na frente. É saber renunciar aqui para poder gozar de algo melhor lá na frente. Quando a gente olha na cruz, a gente começa a compreender um pouquinho esse mistério. Foi preciso que alguém morresse, mas nessa morte, vida e salvação para toda a humanidade. Foi preciso que um Deus se fizesse carne, homem, mas esse Deus foi morto. Aquilo que aparentemente, olhando para aquela cruz, era a derrota, o fracasso, a desilusão, tanto é que os apóstolos desacreditaram, voltaram sem nenhuma esperança, a não ser um, João. Todos os outros fugiram. Mas era preciso. E depois de tudo aquilo, é que eles começam a compreender. A morte foi vencida, Ele é o Senhor da vida, e nele nós temos redenção. Então, se você sofre, se você passa por alguma situação que hoje você não entende, busque na oração os propósitos de Deus para toda essa realidade que você está vivendo. E Deus vai te dar essa resposta. E Deus vai te mostrar. E Deus vai te falar. Talvez não é agora. Às vezes a gente experimenta o silêncio de Deus. Mas no tempo oportuno, Deus te fará compreender que nada é por acaso quando nós nos colocamos no seguimento do Senhor.